todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais um programa Uma História Real. Gente, eu ainda não agradeci aos comentários de vocês, as curtidas que vocês têm dado, aos compartilhamentos. Olha, muito obrigada, a gente é muito feliz aqui, a gente tá fazendo tudo com o maior carinho pra vocês. Espero que vocês aí estejam também gostando, claro, já estão comentando de cada um dos nossos convidados. E antes de apresentar o convidado de hoje, deixa eu falar com você a minha frase. Eu não sei exatamente em que momento da sua vida você tá, mas acredite, esse momento vai passar e o melhor da sua vida ainda tá por vir. Então, fica com a gente hoje que você tem muito a aprender aqui com o meu convidado. A vida te leva por muitos caminhos. Às vezes alguns alegres, outros tristes, alguns mais felizes, outros mais difíceis. Mas no final das contas, quem escolhe o caminho é você. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Eu te convido a assistir com a gente Uma História Real, contada por pessoas simples que fazem coisas incríveis no seu dia a dia. Vem com a gente! Nosso convidado de hoje é uma daquelas pérolas bem difíceis de serem encontradas. Por meio da história dele, você vai entender com perfeição o que eu estou te dizendo. Quero apresentar para vocês Silmo Prata, nosso convidado de hoje. Obrigado pelo convite. Sinto orgulhoso por estar aqui. Essa energia que estou sentindo aqui junto de vocês aqui, eu acho muito gratificante. Muito obrigada, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio aqui. Silmo, queria que você contasse aqui pra gente, a gente vai falar um pouco. O Silmo, ele é poeta, ele tem vários livros já publicados, ele é professor de matemática, ele tem 300 habilidades. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas antes de tudo isso, todo mundo tem um começo. E eu queria que você contasse pra gente como foi o seu começo. Né? Porque geralmente a gente pensa que quem chegou lá é porque teve muitas mãos ali, ou já foi favorecido, enfim. Então conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu não sou tudo isso que ela está falando não, tá? A minha história, é uma história humilde, uma história de 6 filhos. Então meu pai e minha mãe, nós vivíamos numa casa, uma minha água, sala, quarto, cozinha e banheiro, né? Com 6 filhos. E os meus pais, minha mãe operária, meu pai operário da fábrica Bambu, nos criaram, graças a Deus, muito bem. Tá? Com aquela formação moral, formação religiosa, uma educação em todos os sentidos, né? Sempre cuidando para que nós tivéssemos um futuro melhor. E graças a Deus, todos nós tivemos um bom futuro. Estudamos, fizemos faculdade, nos casamos e nós passamos isso tudo para os nossos filhos e agora para os nossos netos também. Então essa é uma breve história, para a gente não se alongar muito, né? Então essa é uma breve história. Então nós humildemente moramos ali em Bangu, nessa casinha, depois meu pai e minha mãe batalhando, conseguiram construir uma casa na frente, que era um terreno grande. Os dois construíram, os filhos ajudaram a construir essa casa, estão até hoje lá. E foi assim. Então a minha história, né, de vida, ela começa dessa maneira, com meus irmãos, junto com meus irmãos, com meu pai e minha mãe, sempre batalhando, sempre correndo atrás, sempre procurando fazer o melhor possível na vida. O seu pai, a gente conversou um pouco antes, né? O seu pai e sua mãe, eles eram alfabetizados? A minha mãe, sim. Minha mãe, ela fez o 2º grau, ela se formou em professora normal, ela fez normal. E a minha mãe foi ela que alfabetizou meu pai. Meu pai não sabia ler nem escrever. Tá? Meu pai, até a vida, né, trouxe ele de Campos para o Rio de Janeiro, saiu de casa, fugido de casa. Ele inclusive chegou a morar na rua. Chegou a morar na rua. E nessas andanças do meu pai procurando um emprego, porque minha mãe são 10 anos mais velha que meu pai. Mas meu pai tinha 18 anos na época, minha mãe com 28.
E eles se conheceram na estação de trem. Aí eles contam, né, que se viram e tal. Ali um gostou do outro, mas... E ele foi procurar emprego na fábrica Bangu. Minha mãe trabalhava na época era secretária na fábrica Bangu. Aí ela passou na fila do emprego e olhou e falou assim: eu conheci aquele rapazinho ali. É aquele que eu vi lá no trem. Aí chegou pra mim dizendo: olha, eu sei que eu já vi umas 2 vezes no trem. Vê que se ele tá precisando de emprego e emprega aí. Aí começou essa história, eles se casaram, acabaram se casando, hoje. Ele começou a trabalhar na fábrica Bangu, graças a ela também. Tanto é que meu pai chamava, minha mãe faleceu com 2 anos, chamava ela de mãe também. Olha que incrível, né? A sua mãe, na verdade, ela é inteligente 2 vezes, né? Primeiro porque ela visualizou ali, quando viu seu pai, uma possibilidade, depois ela falou: opa, trazer pra cá, pra perto de mim. Mas aí você, por exemplo, vamos falar de você. Você estudou normal, numa escola normal. Sim, fiz escola pública, sempre estudei escola pública. E por conta da sua vida acadêmica, você conseguiu... Você estudou para o quê? Você se formou em alguma... Você falou que todos são formados, certo? Sim, sim. Você é formado em quê? Eu sou formado em matemática. Fiz matemática. Aí depois eu me profissionalizei no jornalismo, tá? Porque eu não fiz a faculdade de jornalismo, tá? Mas eu me profissionalizei no jornalismo. Porque como eu trabalhei muito tempo no jornal, desde os 10 anos de idade, eu e meu irmão, nós trabalhávamos num jornal chamado O Jornal. Nesse O Jornal tinha um tabloide chamado O Jotinha, que era voltado para crianças, né? E nesse tabloide nós fazíamos tirinha de história em quadrinho. Eu e meu irmão fazíamos história em quadrinho, fazíamos tirinha, mandava para o jornal. O jornal gostou, começou a publicar, nós fomos entrevistados no jornal, com 10 anos de idade. E foi aí que começou essa veia de jornalismo, veia literária e tudo. Então nós ficamos bastante tempo nesse jornal, trabalhando nesse jornal. Na escola, no primeiro grau, na escola Getúlio Vargas, que eu estudei, eu e meu irmão fizemos o jornal Urgente, que era um jornal que brincava com os colegas, com os alunos. Na época a gente pegava assim, nome de filme, aí botava o nome de filme relacionado a alguma historinha que aconteceu na escola, ou então relacionado ao nome de alguém. E fazíamos aquele jornal que foi até proibido na escola pela diretora, né? Mas a gente na época era mimeógrafo, né? Mimeografava e distribuía na escola, todo mundo gostava. E fizemos isso durante um bom tempo na escola, o pessoal era conhecido como os meninos do Urgente, né? Eu e meu irmão. Você acha que nesse período você começou a gostar de ler e escrever? Sim, sim. Foi aí que começou a minha veia poética, né? Minha veia literária começou justamente aí. Você, de carreira, você se formou, claro, em matemática, que você já disse, mas você também trabalhou na área militar, né? Sim, sim. E no segundo grau, eu comecei a pensar o que eu vou fazer no futuro, né? E o meu irmão mais velho tinha passado para a aeronáutica. Tinha feito também cursinho e tudo, passou para a aeronáutica. E eu achei tudo muito bacana, né? Ele tá lá na aeronáutica, e tal, eu falei, poxa, eu vou para a aeronáutica também. Isso, meu outro irmão também entrou para a aeronáutica, né? Nós somos 4. Então meu irmão mais velho passou para a aeronáutica, o segundo também entrou para a aeronáutica. Eu falei, poxa, eu vou seguir essa carreira também. Aí eu comecei a fazer o cursinho, né? Meu pai pagava com muito sacrifício o cursinho também, ele trabalhava, tinha um outro trabalho para poder pagar, para a gente poder fazer esse cursinho. Eu fiz esse curso, passei, eu fui estudar em São Paulo, né, na escola especialista, né, que eu sou sargento, formado em mecânica, aeronáutica, né. Então eu fiz o curso, passei, fui para São Paulo, passei 2 anos em São Paulo estudando e me formei, saí como militar, como sargento da aeronáutica. E nisso até vamos esticar um pouquinho mais, né, eu fui para Manaus. Quando me formei, 2 anos depois, eu fui para Manaus. Então eu saí com 18 anos, nunca tinha saído de casa, fui para Manaus, morar em Manaus.
não conhecia nada, não sabia o que era, que lugar que era. Muita gente dizia assim, lá só tem índio. Mas que não. Olha, é um lugar que eu falo com carinho, falo com orgulho, porque eu passei 5 anos lá. Eu posso dizer que eu tenho muito mais amigos em Manaus nesses 5 anos do que o tempo que eu vivi aqui no Rio de Janeiro. Incrível, né? A gente tem um rótulo por estados, né? Exatamente isso que o Silvio falou. Muitas vezes a gente generaliza as pessoas pelo estado que ela mora. E não tem nada a ver, nada a ver. Eu conheço Belém do Pará. Muito bom também. E aí é a mesma visão, né? O norte do país, infelizmente, tem muito disso, né? Você fala assim, olha, você vai pra X lugar, pra Amazonas, você só vai lidar com... Gente, tem pessoas incríveis. E olha, pensa numa fábrica que só tem gente bonito. Enfim, é só gente bonita, gente. Os cabelos daquelas mulheres são perfeitos, né? Eu acho que foi por isso que você se inspirou e escreveu um dos livros. E, além de a pessoa ser bonita, ela é bonita por dentro e por fora. Tá? Por fora e por dentro, né? Porque são pessoas acolhedoras, são pessoas amigáveis. Eu fiz amizades lá, eu tenho até hoje. Até hoje tenho amizade lá. Inclusive, eu tenho 2 afilhados lá em Manaus. Tenho 2 afilhados lá. Então, são pessoas que eu admiro muito. Eu costumo dizer que eu sou um carioca manauara. Até por isso eu lancei um livro chamado Crônicas do Carioca Manauara. Porque eu conto... Sim. Porque eu conto história nesse livro. São histórias desde quando eu cheguei em Manaus até o dia que eu saí de Manaus. Então eu conto histórias desse tempo. Tem muita história de humor também, porque tudo na vida tem que ter uma certa graça, né? Então tem histórias de humor, tem histórias de reflexão, né? E é uma história de vida, né? Uma história de vida que tudo que eu vivenciei em Manaus. Que momento da sua vida você falou assim, olha, agora eu posso viver da minha arte? Porque é muito difícil. Você não vive dessa arte ainda? Não vivo. Não vive, é muito difícil. Né? É muito difícil viver da arte porque as pessoas não valorizam. Infelizmente, as pessoas não dão valor. Ou não dão o valor que a gente acha que tem. Então, viver da arte é uma coisa que você tem que lutar muito. Então você geralmente tem que ter uma outra coisa para poder criar, para você poder dizer assim, eu vivo da arte. Porque só viver da arte é difícil. Eu sei que eu vejo muitas pessoas aí, artistas famosos, a não ser aqueles que já estão na mídia, já estão na Globo, assim mesmo. Tem muitos que vão, por exemplo, cantores, eles estouram 1, 2 músicas, ficam famosos e somem. Então viver da arte é difícil. Então a gente faz aquilo por prazer, até por prazer, né? Para mostrar às pessoas o quanto a arte é bela. Então eu acho que mais por conta disso, e não de viver da arte. Hoje você tem quantos livros publicados? Eu tenho 5 livros publicados. E aí, artigos você tem quantos? Você tem noção disso? Artigos eu tenho bastante. Eu já trabalhei como freelancer no jornal Eixo, já trabalhei no freelancer no jornal da Assist, que é uma associação de servidores civis e militares. Né? Eu já fui freelancer de algumas revistas também. E eu trabalho, né, em 2 jornais. Eu tenho coluna no jornal Amarelinho da Zona Oeste e no jornal Guarazão de Guaratiba. Esses 2 eu tenho realmente uma coluna fixa. Eu tinha uma coluna também no jornal Eu Vi de Itaguaí, que por sinal é do meu irmão. Né? Olha! Porque ele se formou em jornalismo, né? E ele, inclusive, ele já teve 2 jornais, né? E ele agora atualmente está no Eu Vi de Itaguaí. Mas eu estava trabalhando com ele, mas saí, porque a gente acaba se envolvendo em tanta coisa que você não tem tempo. Então você tem que falar, não, peraí, tem que priorizar isso agora, vamos fazer isso aqui e tal. Tem que dar uma... Na sua opinião, Silvio, qual é a importância da leitura? Qual é a sua visão sobre a leitura? Olha, a leitura, ela
te leva para um outro nível, né? Um outro nível. Porque você lendo, você aprende, você se transforma, vem o conhecimento, vem a cultura, a leitura é tudo. Você ler, você se transforma, você leva a uma imaginação, você leva a você ter conhecimento, a você conseguir resolver até esses problemas. Porque numa simples leitura, às vezes, uma frase te remete a um encontro, uma frase te remete a uma solução. Então ler é muito importante. Quando você escreve os seus livros, né, suas crônicas, quem específico, você pensa em atingir uma pessoa específica, um grupo de pessoas específico? Ou o que você pensa quando você escreve? Não, depende do que eu escrevo, né? Certo. Se eu escrever uma crônica, eu quero trazer alegria. E eu gosto muito dessa veia cômica, né? Então, eu sempre gostei de João Balsiqueira, Estânio Alfonso Preta, e outros que são dessa parte humorística, né? Que eu agora não consegui lembrar o nome. Mas, principalmente, Sérgio Porto, Estânio Alfonso Preta, esse é o meu ídolo. Eu tenho vários livros dele, eu gosto. Então, eu me inspiro muito quando eu escrevo nessa parte, né, voltado mais para essa veia do mundo, né? Então, e tem as crônicas também que você pode refletir, né, reflexivas. Então, isso depende. Então, cada um, eu quero atingir a uma pessoa, eu quero trazer uma mensagem para ou quero trazer uma mensagem de amor, ou uma mensagem de alegria, ou uma mensagem de reflexão para a pessoa, às vezes, porque é aquela coisa, o conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, você coloca uma coisa para a pessoa pensar, né? Coloca um toquezinho ali para levar para um canto, né? Então, é sempre assim, você escreve direcionando alguma coisa para alguém. Tá? Não se esperar, vou fazer para ela. A não ser que seja assim, eu vou escrever um poema. Vou escrever um poema de amor para minha esposa. Vou escrever um poema de carinho para minha amiga. Quando você... quando as pessoas leem seus livros, né? Eu imagino que assim, a gente que escreve tem uma gratidão enorme quando as pessoas não só compram. Eu não sei se você partilha do mesmo sentimento que eu, mas, por exemplo, eu tenho amigos que compraram meu livro e que meu livro continua lá na prateleira, eles nunca leram. A gente não vive, como você falou, né? É muito difícil. Tem algumas pessoas a gente conhece, o Bruno, por exemplo, que vocês vão conhecer também a história dele, a trajetória dele aqui com a gente. Ele vive da arte dele. Mas são poucas as pessoas que têm esse privilégio, porque a gente precisa trabalhar, precisa ter algo para custear tudo isso. Então, quando você escreve um livro com maior, enfim, cada livro é um filho, né, literário. Quando alguém compra o teu livro e a pessoa, qual é o sentimento que você tem quando a pessoa compra o teu livro e ela compartilha com você as experiências de vida do seu livro? Sim, porque quando a gente vende um livro, às vezes dá um livro para alguém, a gente espera que a pessoa leia, né? Essa é a intenção, que a pessoa leia. Eu, por exemplo, quando compro um livro, quando eu recebo um livro de alguém, eu leio e faço questão de dizer, olha, eu gostei de tal coisa. Ou então, às vezes, não digo que gostei, mas eu escrevo alguma coisa mostrando para a pessoa que eu li. Eu cito alguma coisa do livro. Eu sempre gosto de fazer isso. Então, quando a gente vende o livro, a gente espera que a pessoa leia o livro, tá? E gosta, então até critique. Olha, eu não gostei disso aqui, eu achei que isso aqui. Porque isso valoriza. Porque você, dessa maneira, sabe como você vai fazer no próximo. Não agradou isso aqui, vamos fazer de uma outra maneira. Então, assim, é como você falou, cada livro é um filho, né? E cada filho é diferente um do outro. Então, depende de quem vai ler, da maneira que vai ler, se vai gostar, ou se vai colocar lá na estante, que eu acho que é uma coisa que não é legal. O livro não é para ficar na estante, o livro é para ser lido. Não leu? Passa para outra pessoa. Exatamente. Acho que a minha produtora até vai colocar isso aí, essa frase do Silvio. Livro não é para ser colocado na estante, livro é para ser lido. Eu, particularmente, fico assim muito triste, não vou mentir para vocês,
Quando pessoas compraram meus livros, pessoas queridas. E elas falam, e eu pergunto, né? E aí, você gostou do livro? Não li. Não, tá ornando a minha estante lá. Tá lindo. É horrível, gente, é horrível. Então vamos lá. Silma, hoje você tem quantos livros publicados? Você falou pra gente aqui? Sim, são 6 livros. Mostra pra gente um pouquinho. Tá bom. Então, já falei pra vocês do Crônicas do Carioca Manauara. Esse aqui é o meu filho predileto. Esse que eu quero, esse livro eu vou comprar dele. Tem Perfis, tá? Que esse aqui foi o primeiro livro que eu lancei. Tá? O primeiro livro é um livro até bem fininho e tal. Foi o primeiro livro mesmo. Tem esse aqui, Poesias Adolescentes, que esse aqui são poesias da minha época de adolescente, tá? Que eu trouxe para os dias atuais, com o linguajar dos dias atuais. Tá? E muita gente gostou desse livro aqui, assim, Poesias Adolescentes. Tem esse aqui, O Tempo que Segue, e esse aqui é um livro que eu conto uma história cronológica, né? De uma vida, né? Então é O Tempo que Segue. E nos dias atuais, tenho Poesias, Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia. Que são poesias falando sobre a pandemia, né? E esse livro aqui foi uma forma de me distrair, transformando os dias de ócio, aquele ócio depressivo, né? Em ócio criativo. E eu trago aqui um pouco de entretenimento para as pessoas através de poesias, contos e crônicas, né? Para que as pessoas pudessem refletir nesse momento de pandemia. E estou lançando o Poesia, Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia 2. O Mundo Sendo Vacinado. Por sinal, a capa, né? Porque eu que fiz a capa, tá? A capa é minha. Esse foi lançado agora, né? Isso, esse ano já. Tá? Poesias, Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia 2. O Mundo Sendo Vacinado. Bom, além disso, ela não falou ainda, mas eu faço parte de um grupo cultural, né? Que é o Coletivo Cultural Rio da Prata. E nesse grupo, nós já lançamos 2 livros. Esse aqui que é o Perfil Poético, tá? Onde tem eu, Silvio Prata, Sérgio Alves, Alice Franco e Eduardo Ribeiro, que foram os precursores do Coletivo Cultural Rio da Prata. Tá? Esse grupo, Coletivo Cultural Rio da Prata, é um grupo que se formou para ocupar um espaço ocioso pela prefeitura. Tá? Não só pela prefeitura, como o governo em si, porque esse Rio da Prata de Campo Grande, ele fica na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. E neste bairro, nesse subbairro, né, que nós chamamos de subbairro, ele tem um coreto histórico, tem uma fonte de água histórica, tá? Tem uma igreja, onde a nave da igreja, tá, que é o teto da igreja, né, ela foi pintada por um agricultor. Tem uma praça muito bonita, mas tudo abandonado. Então o que o grupo fez? Vamos ocupar esse espaço e mostrar essas belezas. Vamos trazer para as pessoas cultura através disso. Então nós já fizemos sarau em cima do coreto, nós ocupamos o coreto, subimos o coreto, fizemos sarau, levamos música para lá, poesia, dança. Fizemos um sarau ao lado da fonte de água, mostrando a fonte de água, valorizando a fonte de água. Fizemos um sarau na escadaria dessa igreja que eu falei. E o padre gostou muito dessa nossa ação. Já fizemos sarau em volta da praça, inclusive nós temos um cortejo em que a gente sai passeando em volta da praça, cantando e declamando poesia. E nisso as pessoas começaram a chegar e gostaram. As primeiras, logo a pessoa olhava assim, então, mas nos últimos que nós fizemos antes da pandemia, já vinha gente, hoje vai ter um sarau do coletivo, e ia para lá para assistir a gente fazer esse sarau. E depois nós lançamos esse aqui, o Asas da Poesia. O Asas da Poesia já contam com mais 4 componentes. Além dos 4 que eu falei, agora nós temos Maristela,
tá? Que é a Estela Santos. Conheço. Nós temos a Marta Rodrigues, a Matheus Santos e a minha esposa, que é a Sandra Seródio, que eu consegui trazê-la, tá? para o grupo também. Então agora nós somos 8. Então esse livro aqui, ele é muito interessante porque além dos componentes do grupo, nós fizemos no CIEP, lá do Rio da Prata, que é o CIEP Sérgio Carvalho, nós fizemos um concurso de poesia com os alunos do CIEP. E os 3 primeiros colocados fazem parte do livro. Olha. Os 3 primeiros colocados desse concurso de poesia do CIEP fazem parte do livro também. E fomos além. A capa é de uma artista plástica de Campo Grande, da Zona Oeste, que é a Cida Mansur. A contracapa é de outra artista plástica, que é a Carmen Paixão, que é do Rio da Prata também. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a agregar valores, que é isso que é importante da cultura. Não é você, só você, eu sou, não, nós somos. Isso que é importante. Não é agregar valores, é trazer as outras pessoas junto também. Isso é uma coisa que, assim, que eu observo, particularmente, acompanhando um pouco das suas redes sociais, que você está sempre fazendo isso, que foi uma coisa que eu falei no início do nosso programa. Você tem uma consciência cultural muito grande, porque você está sempre envolvido em várias atividades. Eu já peguei várias atividades escolares suas, né, por exemplo, sim, né, que a gente até conversou aqui no início. Você, como um professor de matemática, você está sempre dando um jeito, né, enfim, como um professor da vida, literalmente. Né? A gente fala matemática porque é a formação dele, mas é um professor da vida para cada um de nós, que de várias formas ele consegue agregar e fazer com que a arte que ele acredita, que ele defenda, consegue atingir e chegar em tantos lugares. Pois é, como ela está falando, eu sou um professor de matemática, mas sou amante da literatura, né? E eu sempre gostei dessa parte de literatura e eu sempre gostei de trazer para as pessoas, tá, essa informação, falar sobre a cultura, falar sobre a literatura, falar sobre as artes, sempre gostei disso. Então eu como eu já tinha falado, eu sou militar, né? Sou militar da reserva. Quando eu fui para a reserva, eu consegui um contrato no município e estava trabalhando numa escola em Campo Grande, na Mafalda Teixeira, e lá eu fiz um projeto chamado Funk das Matemáticas, tá? Onde eu consegui trazer os meus alunos para perto, porque hoje em dia é difícil, né? Você tem que saber lidar, tem que falar o mesmo linguajar que eles e trazer e conquistá-los, né? Ainda mais matemática, que é o terror de qualquer pessoa. É o terror, né? E não é bem assim, não. Eu sempre falo que matemática é igual fazer bolo, tá? Seguiu a receita, ele não sola, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, seguiu a receita, não sola. Então o que eu fiz? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então funk falando de matemática, tá? E pedindo, eu não quero apologia, não quero palavrão. Gente, pode ser 1 mais 1 igual a 2, mas tem que falar de matemática. Então, vieram vários alunos com vários funks muito interessantes, inclusive me filmaram cantando um funk. Se você procurar no YouTube, está lá o professor Silvio, vai me ver cantando funk na sala de aula, né? E nós fizemos então um concurso de funk na escola, e com isso eu consegui, durante 4 anos, trazer os meus alunos e segurarem até o final do ano dizendo, ó, se não estudar, se não tirar nota boa, não vai ter funk. Não vai ter o funk da matemática no final do ano. Conseguiu aprender ali a ter a atenção deles, né? E, não me gabando, mas eu consegui, inclusive, ganhar uma menção honrosa, tá, do município por causa dessa atividade que eu fiz na escola. Então foi muito bacana, foi muito gratificante, não para mim, mas para os alunos também, porque eles também gostaram. A conquista foi deles também, não foi minha. A gente fala que, assim, por trás, né, de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Existe esse ditado popular, né, e a gente sempre sabe que não é bem assim. O título, o correto seria ao lado, né? Você é um homem casado, certo? Sim, você já é casado há quantos anos? 37 anos. 37 anos. Quantos filhos você tem? 2 filhos. E estão com quantos anos? Um com 35 e outro com 29. Olha isso. E aí,
Sua esposa, você a conheceu onde? Isso é uma curiosidade pessoal. Olha, a minha esposa eu conheço desde o primário, desde o 5º ano primário. Nós estamos juntos na mesma sala. Fomos até na época era o 8º ano, né? Nós fomos até o 8º ano juntos. Tá? E tem uma coisa engraçada nessa história aí, que nos 15 anos dela, nós tínhamos brigado. Eu frequentava a casa dela, sempre fazíamos trabalho juntos de escola. Então, nos 15 anos dela, ela tinha brigado comigo, ela não me convidou para os 15 anos dela. Hoje em dia eu pego o álbum dos 15 anos Você dela, não está com lá. todos os meus colegas, menos eu. Menos eu. Se deu mal, acabou casando comigo. É. Né? E ela é professora de? E ela é professora de português e literatura. Aí por isso que eu digo, eu sou professor de matemática, amante da literatura. Sou tão amante da literatura que eu me casei com uma professora de português e literatura. Olha isso, né? Incrível, incrível. Mas já diz o ditado também, né? Gênios só buscam gênios, não adianta. Então assim, olha, você que está em casa, né? Eu não sei, como eu falei no início, que tipo de vida você tem vivido, que tipos de desafios você tem enfrentado, mas está aqui a prova viva de quando a gente quer, a gente faz acontecer. As coisas não são fáceis, a gente não tem nada de mão beijada, né? Você teve alguém? Não. Até hoje, né? Até hoje eu corro atrás de tudo. Dos seus projetos? Meus projetos, tudo. Olha, como você falou de viver da arte, né? Viver da arte é difícil, porque nem mesmo os órgãos públicos, eles te ajudam. Você tem que correr atrás, você tem que passar, infelizmente a palavra é essa, você tem que passar o chapéu para poder fazer os seus projetos, para poder fazer aquilo que você quer, que você gosta, aquilo que vai transformar outras pessoas. Você tem que correr atrás e fazer. E assim, a gente tem uma cultura muito feia, que a gente valoriza muito o que está de fora, né? E não vê, e não valoriza os nossos, né? Você vê aqui o Simon, por exemplo, um escritor de mãos cheias, tem muita coisa aí boa para nos acrescentar, para nos agregar. Por você estar sempre buscando, uma coisa que eu observo também, aqui no Rio de Janeiro, né, a Zona Oeste, ela é muito inferiorizada, né? As pessoas pensam muito em Zona Sul, Zona Sul. Todo mundo aí, eu não sei que parte do país ou do mundo você está nos assistindo, mas com certeza você também tem essa visão, porque é o que a gente passa, que a mídia passa, né? Que só a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Que é um lugar. Mas a Zona Oeste é um lugar maravilhoso. E nós temos que mudar esse foco, né? Porque a Zona Oeste é um celeiro de talentos. E eu vejo isso porque eu estou sempre buscando esses valores, sempre procurando, porque eu me considero um divulgador cultural. O divulgador cultural às vezes é aquele que não produz, mas ele procura pessoas que produzam e levanta, traz, mostra aquilo que ela está fazendo. Então eu procuro fazer isso. Por quê? Porque eu sei como é difícil a gente produzir cultura, principalmente aqui na Zona Oeste. Como você falou, geralmente os incentivos são para a Zona Sul, mas nós temos que mudar isso. Por que nós temos que ir para lá? Não, eles têm que vir para cá e ver que nós também produzimos e produzimos muito bem. A gente tem aí, a gente descobriu, quer dizer, eu descobri, né? O meu produtor já sabia. A gente tem aí o ETA. ETA, eu inclusive fiz o curso esse ano do ETA. Sim? Eu fiz iniciação ao teatro no ETA. O ETA é o que, meu produtor? Fala aí pra gente. É o grupo de teatro mais antigo do Brasil. Olha isso! 62 anos, vai fazer 63 ano que vem. E tá aí na ativa. São pessoas maravilhosas, tá? Eu tive o prazer de fazer o curso de iniciação teatral com o ETA. Tá? Fiz amizades com esse pessoal, com o pessoal todo do ETA. Já fui convidado até a participar de alguma coisa, mas eu fiz mais para poder conhecer, para poder me aprimorar um pouco mais, né? E para conhecer outras pessoas também, porque eu costumo dizer que a cultura, né, ela é feita através de ações sociais, onde você leva o conhecimento e traz conhecimento. Então essa troca, né, essa troca de conhecimento
é que a gente vai vivendo, é que a gente vai trazendo para outras pessoas, mostrando para outras pessoas que elas têm valor e que elas podem. Todos podem. É só querer. É só querer. Então, olha, guarde isso aí no seu coração. Você também pode. Sai daí e vai descobrir seu talento. Fala pra gente todos os projetos, ou os que você lembrar, que você trabalha de forma ativa. Bom, além do jornal, né, como eu falei, em coluna, eu tenho também um blog voltado para cultura e entretenimento na Zona Oeste, chamado Conexão Zona Oeste. Conexão Zona Oeste é czorj.blogspot.com. E dentro desse Conexão Zona Oeste eu tenho uma coluna chamada Conexão Artística, tá? Onde eu divulgo as pessoas da Zona Oeste, o trabalho das pessoas da Zona Oeste, de uma forma gratuita, tá? Que para mim, quanto mais pessoas estiverem conhecendo outras pessoas é importante. Então eu divulgo as pessoas mandam para mim, eu coloco lá e as visualizações são grandes, a gente sabe que a gente trabalha com visualização. Sim. Então, coloco ali sem interesse nenhum, é justamente para divulgar as pessoas mesmo. Tá? E tem tido muita visualização, as pessoas têm ido lá, têm entrado nesse canal, então tem ali tem a Conexão Zona Oeste e eu também acabo sendo convidado para outros projetos, né? Além do meu grupo coletivo cultural da Prata que eu pertenço, eu também faço parte do Instituto Campo Grandense de Cultura, né? E também é formado por artistas plásticos, por poetas, por escritores. E também tem um grupo novo na Zona Oeste chamado Alazo, que é a Academia de Letras e Artes da Zona Oeste. O pessoal vai ouvir falar nisso daí. Começou tem 3 meses que começou. Academia de Letras e Artes da Zona Oeste. Eu também faço parte desse grupo. E esse ano passado, né, eu fui convidado a participar de uma comissão de cultura de um artista plástico de São Paulo, onde ele está premiando valores no Rio de Janeiro. Então ele pediu que eu participasse dessa comissão e que eu indicasse algumas pessoas. E eu fiz então 20 indicações para receber o prêmio Arte em Movimento. Um último conselho para quem está nos assistindo. Qual é a linha que você dá? Por exemplo, muita gente quando era jovem escrevia poesia, escrevia contos, né, crônicas. E aí tem aquilo ali engatilhado, mas não sabe por onde começar. Bom, primeira coisa, tira da gaveta tudo aquilo que você já escreveu, tá? E começa a reler. Isso é bom, sabe por quê? Que é um exercício. Você relendo o que você já escreveu, você vai passar assim, eu passei por isso, eu escrevi isso. E dali você vai transformar e vai trazer para os dias de hoje muita informação e também melhorar para você. Você vai ver como você evoluiu. Então procure fazer isso. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa escritinha lá dentro de um livro. Você tem alguma frase que você leva para a sua vida, que você tem como sendo um bordão? Bom, tem algumas frases, né? Mas uma frase interessante que eu uso, inclusive uso na escola, muito na escola, né? É que eu digo que eu não sou ouro nem lata, eu sou simplesmente Silmo Prata. Olha isso, frase própria. Silmo, olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Pode ter certeza absoluta, agrega muito. Eu já pincelei muitas coisas da sua vida ao longo do ano passado, que eu estava acompanhando certinho tudo que você publicava. Então eu sempre olhei para você com muitos bons olhos. Você agrega muito pra gente, você ensina muito pra gente. Mesmo que você não saiba disso, você faz isso. Eu costumo chamar, né, algumas pessoas que eu tenho com admiração de mentes brilhantes. Você é uma mente brilhante. Embora não tenha o reconhecimento, né? Hoje, infelizmente, tá tudo com valores invertidos, enfim. Então, mas cada um, eu tenho os meus e, sem dúvida, você é uma mente brilhante, é uma pessoa que a gente tem como inspiração mesmo. Parabéns por tudo que você faz. Bacana. E um prêmio que nem eu recebi, tá? Eu indiquei as pessoas para receber e eu mesmo não recebi. Eu vou receber este ano,
Porque quando eu falei isso para o Zep, né, que é a pessoa que está dando esse prêmio, né, esse artista plástico, ele falou assim, poxa, eu te pedi para indicar e você não recebeu, eu pensei que você tivesse recebido. Eu falei, não, eu recebi pelo grupo. Não, mas ao longo da sua carreira, eu acompanhei. Você já recebeu alguns troféus, não já? Sim, já recebi algumas outras premiações, né? Mas esse, por exemplo, não. Mas já recebi algumas premiações, sim. Mas é o tipo da coisa que é gratificante. Sim. Mas isso não me enche eu continuo sendo o mesmo. A gente percebe, né, por como você se comporta e lida com tudo isso, né? Silmo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra pra gente, realmente é um privilégio poder tê-lo aqui conosco. Agrega demais. Eu, assim, quero ler todos os seus livros. Eu acompanho você pelas redes sociais, né? A gente se encontrou algumas poucas vezes, né, em alguns eventos literários. E a maioria foi aqui no Palacete da Princesa Isabel, isso, né? A gente se encontra acho que 2, 3 vezes. Enfim, mas eu realmente... Por sinal, um espaço cultural que todos deveriam conhecer. Tem muita história ali. Então, olha, um beijo para todos vocês. Muito obrigada. Até o próximo programa, Uma História Real. E esse aqui é para você. Ai, que lindo! O livro que eu queria, gente. Vocês não estão entendendo? Eu queria esse livro. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Beijo, tchau, gente. Pessoal. Continuar se falando aí normal, que eu vou pegar um pedacinho. Olha, que lindo, ele dedicado. Essa capa foi feita por um chargista de Campo Grande, tá? Ele faz cartoon, charge. Esse livro, né, que você escreveu, o da pandemia, por exemplo, esse aqui. Crônicas em Tempos de Pandemia. Esse livro me chamou muita atenção quando você foi convidado, né? Eu lembro, né, que você postou na sua rede social. E eu queria, inclusive, perguntar sobre isso. Como foi para você esse período de pandemia? Porque, por exemplo, para todo mundo, de uma forma geral, foi um período muito difícil, né? De você ter tantas coisas para fazer e um limite, né? Todo mundo ganhou um limite, literalmente. Não pode. Você não pode sair, você não pode se socializar, você não pode. A gente teve que se reinventar durante todo esse período. Acredito, né, que a gente ainda tá, né, com esse novo aí, dessa nova gripe, né, essa febre aí de outras coisas, enfim. E aí, como foi pra você esse período de pandemia? Foi justamente por causa disso que eu resolvi fazer o livro. Como eu falei, né, transformar aquele ócio depressivo em ócio criativo. Então procurar não ficar pensando em coisas ruins e criar para que outras pessoas não pensem também, não passem por isso. Então, por isso que eu comecei a escrever sobre a pandemia, mas de uma maneira leve, porque as notícias que vinham, as coisas que vimos eram da pior maneira possível. Pessoas morrendo, perdendo pessoas, né? Então, o que eu fiz? Vamos transformar isso aí. Vamos trazer um pouco de leveza para esse momento. Perfeito. Então, foi pensando nisso, trazer um pouco de leveza para esse momento. Uma pergunta, você assiste televisão? Olha, eu vejo, mas eu sou um pouco seletivo. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de ver, tem outras que eu procuro não assistir. Tá? Claro que a gente tem que ver, tá? Porque para você criar, para você se informar, você tem que saber de tudo e tem que saber um pouquinho de cada coisa. Ah, eu não vou ver tal coisa. Não, você tem que ver, até para você ter opinião. Tá? Então você tem que ver um pouquinho de cada coisa, tem que saber um pouquinho de cada coisa, para você poder saber. A gente está em 2022 já, mas a gente ainda tem muito essa sombra desses vírus novos e modernos, essas coisas todas. Embora as pessoas já estejam, eu acredito que mais da metade da população já esteja vacinada, existe ainda um grupo assim enorme de pessoas que estão ainda com muito medo. O que você poderia dizer para essas pessoas, né, que pararam, literalmente, que pararam mesmo a sua vida, a sua rotina, com medo? Olha, eu digo para essas pessoas que continuem a viver, porque o tempo não para, né? O tempo não para. Então continue a viver, continue a criar,
Continue a fazer aquilo que você gosta. Não pare, não. Seja você, seja feliz. Entendeu? Não pare. Continue vivendo.